Hoje, gente, 10 de julho, além de ser um dia dedicado à pizza, também é um dia dedicado aos cuidados com os olhos, que devem sempre fazer parte da nossa rotina. Assim, nós conseguimos reduzir os preocupantes casos de perda de visão. E é por isso que neste Dia Mundial da Saúde Ocular, nós temos o prazer de receber aqui no Mulheres a oftalmologista a doutora Kemi Salame, que tem dicas preciosas pra gente e muita informação. Seja bem-vinda, doutora! Muito Você obrigada, tá tão linda! Obrigada! Que Igualmente. alegria! Quantos meses? Quantas semanas? Oito meses, estamos Tá quase belíssima. lá. Obrigada. E vamos falar de um tema muito importante, que é saúde ocular. Por que tantas pessoas, ainda hoje, com tanta informação, sofrem de perda de visão? São números alarmantes no mundo. São números assustadores, Pamela. E é uma pena, porque se a gente pensar que no planeta aproximadamente 2 bilhões de pessoas têm perda de visão e metade dessas pessoas poderiam não ter essa perda se tivessem tido um diagnóstico precoce, é realmente preocupante. Mas a gente vai ter esses números principalmente pela falta de informação e a falta de acesso aos sistemas de saúde. Por isso que é tão importante um dia como hoje, para a gente ajudar a conscientizar a população da importância da prevenção. E nós separamos aqui de forma bem didática para que você entenda quais são os pontos de atenção. Então eu vou tirar cada um dos olhinhos, por favor, vamos começar por esse. Olho vermelho ou um olho lacrimejando. O que eu devo fazer, doutora? É um ponto de atenção? Sim, é um ponto de atenção de a gente lembrar que não é normal o olho estar vermelho e nem lacrimejando constantemente. Pode ser sinal de alguma coisa simples, como uma irritação, um processo alérgico não complicado, mas também pode significar alguma dificuldade um pouco mais complexa, ou como, por exemplo, uma necessidade de uso de óculos, que é uma das principais causas de cegueira reversível, evitável no Brasil, inclusive. Especialmente se for um olho vermelho ou com lacrimejamento contínuo, Exato. não algo pontual. Exato, recorrente. Segundo olhinho, vamos lá, mais um ponto de atenção, secreção e olhos semicerrados. Perfeito. Secreção geralmente vai ser um sinal de algum processo infeccioso ou inflamatório, né? Existe diferença entre infecção e inflamação. A infecção ela vai ter ali a presença de algum micro-organismo, de algum bichinho, né? E isso pode evoluir para questões mais graves. Então, pode ser uma conjuntivite que é autolimitada, mas pode ser alguma infecção que pode levar a complicações, até com perfuração ocular em últimos casos, né? Agora, ver com os olhos semicerrados geralmente significa que a pessoa está fazendo força para enxergar. Sabe Está apertando, né, o olho. Exato. Quando a gente aperta o olho, a gente faz uma forcinha para que os raios de luz que vêm e deveriam se formar aqui na mácula, na retina, às vezes eles estão se formando aqui no meio. Então a gente faz uma forcinha para fazer a imagem se formar no local certo, para a gente conseguir enxergar. E isso não é normal. E é verdade que se eu forço a visão, que é como nós falamos, quando a gente aperta, né, o olho, aumenta o grau se eu não busco uma correção, ou isso é mito? Não, isso é mito, mas existem vários sintomas que vão vir com essa força que a gente faz para enxergar. Então, não necessariamente o seu grau vai aumentar por causa disso, mas você pode ter ali uma dor de cabeça constante, né? Aquela cefaleia, dor de cabeça aqui na frente, em peso, no fim do dia, traz muito desconforto e piora da qualidade de vida. E tem como resolver de forma fácil. Exato. Próximo sinal de atenção. Inclinação de cabeça e visão embaçada. Perfeito. Inclinação de cabeça é principalmente importante em crianças, né? Então, é uma criança, geralmente são crianças, elas não reclamam, isso é muito importante a gente falar para as famílias. Dificilmente você vai ter uma criança que vai ter uma queixa oftalmológica, uma queixa visual, né? Elas vão criando mecanismos de adaptação. Então, a inclinação da cabeça, ela pode significar ali um desvio ocular, alguma outra dificuldade, principalmente em crianças. Então, é muito importante a gente ficar atento. Com qual idade nós devemos levar uma criança ao oftalmologista? Perfeito. O primeiro exame ele é feito ao nascimento, Pamela, que é aquele famoso teste do olhinho. Ele detecta malformações congênitas, retinoblastoma, questões sérias.
O próximo exame, que é completo, ele deve ser feito de 6 meses a 1 ano de idade e a partir daí anualmente. E nós também devemos ir ao oftalmo anualmente? Anualmente, mesmo que a gente não sinta absolutamente nada. Lembrando que algumas doenças muito graves, elas são silenciosas, como o glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível. Então é por isso que a gente tem que ir, mesmo que a gente não tenha nenhum sintoma. A visão embaçada, ela pode significar o quê? Principalmente, assim, no Brasil, a gente vai falar dos erros refrativos, que são o que? A necessidade de usar óculos. Isso é uma coisa super simples, né? Relativamente fácil de resolver e que muita gente tem perda de qualidade de vida. Então, pode ser principalmente falta de óculos, pode ser catarata, que é a outra segunda causa principal de baixa visão no nosso país. Lembrando que a catarata, ela causa cegueira reversível. Então a gente tem uma super tecnologia desenvolvida hoje, inclusive no Brasil, para resolver esse problema. E a cirurgia hoje em dia é simples, de catarata? Eu falo, é uma cirurgia complexa, né? Porque é uma cirurgia intraocular, deve sempre ser realizada num ambiente controlado, um ambiente seguro, né? Vamos dizer assim. Mas sim, é uma cirurgia com... Quando você tem esses parâmetros todos respeitados, ela é sim muito segura e tem ótimos resultados. Nós temos mais um ponto de atenção. Vamos a mais um olhinho por aqui, que são dores de cabeça, a visão dupla e o desvio ocular. Dores de cabeça, eu acredito que se confundam também com outras doenças. Sim, é muito comum a pessoa procurar o oftalmologista porque está com dor de cabeça. Então, nem toda dor de cabeça, ela vai ser porque você precisa de óculos ou você tem algum problema no olho. Mas pode ser sim um sinal de dificuldade para enxergar. Então, problemas de óculos em geral, tá? Vai ser uma dor de cabeça geralmente frontal, é aqui na testa, no fim do dia, diariamente. É como um cansaço? É como um cansaço, um peso. Então é mais comum no fim do dia. Dificilmente uma pessoa que precisa de óculos vai acordar com dor de cabeça, porque os olhos estão descansando, né? E a visão dupla? Visão dupla, principalmente em crianças, a gente tem que ficar atento. E ela pode também significar alguma alteração neurológica, tá? Então, para a gente não enxergar duplo, a gente tem, desde sempre, quando a gente vai desenvolvendo a nossa visão, os dois olhos alinhados para poder enxergar, né? Eu estou enxergando só uma Pamela. Sim. Se de repente eu tenho um desvio na idade adulta, eu vou começar a ver duas Pamelas. E esse é um sinal de alerta do tipo, enxerguei uma imagem dupla, busque um profissional quanto antes. Com certeza. Então pode ser uma dificuldade por grau de óculos. Se for uma visão dupla bem leve, sim. Mas pode ser uma questão neurológica mais grave, né? E então, o que seria um desvio ocular? O desvio ocular é quando os dois olhos não estão alinhados. Então a gente tem que ter os dois olhinhos, né, alinhadinhos. Quando um olho ele vai para dentro ou para fora, pode ser para cima ou para baixo, isso significa um desvio ocular. Pode ser congênito, quer dizer, a gente nasce com isso, pode ser genético, por isso que é tão importante a gente olhar sempre as crianças. Às vezes é difícil de perceber. É o que nós chamamos de olhar vesgo? Exato, é o famoso, popularmente chamado de olhar vesgo. Pode acontecer na idade adulta, ser uma coisa que aparece na idade adulta, não é comum, né? Mas geralmente tem relação com alterações neurológicas, então é muito importante sempre procurar um oftalmologista. E nós temos agora neste outro olho os cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde ocular. Vamos ao primeiro, que é este aqui, que é não coce os olhos. Isso é difícil para quem tem rinite, sinusite, qualquer tipo de alergia, não é? É verdade, é muito difícil de controlar. Todo mundo fala, é tão gostoso, doutora, coçar o olho, mas não pode, né? Por quê? Primeiro porque a nossa mão pode estar contaminada e você leva ali um bichinho, um micro-organismo para o seu olho. É porta de entrada. Porta de entrada, exatamente. E segundo, porque você pode aumentar a chance de desenvolver uma doença da córnea, que é essa primeira lente do olho aqui, que chama ceratocone, que é uma doença muito grave, tá? Próximo cuidado que nós devemos ter é
usar protetor ocular em ambientes de risco. São aqueles óculos de proteção? Isso, aquele equipamento de proteção individual. É importante a gente falar disso porque a gente pensa, proteção só na empresa, só em situações de trabalho. Não necessariamente, né? Às vezes você vai lavar um banheiro em casa, se cair um produto de limpeza, uma água sanitária no seu olho, você pode ter uma queimadura gravíssima. Então é muito importante colocar um prego na parede, usar realmente proteção, porque os acidentes acontecem. E lavar os olhos com água limpa se cair algo. Então eu não posso colocar nem soro fisiológico no olho, sem orientação? Assim, se cair, vamos supor um acidente, né? Caiu água sanitária no olho. Se você tiver um soro fisiológico, você pode usar, tá? Mas o ideal é você lavar abundantemente. Claro, no melhor dos cenários, água mineral. Mas eu falo, às vezes é melhor você abrir a torneira e colocar o rosto ali, porque é uma emergência, para poder tirar o máximo de produto. E buscar um profissional. E buscar um profissional logo em seguida. Próximo cuidado, use óculos e lentes só com prescrição médica. Tem gente que usa sem? Tem, acredite. Imagina só, você enxergando bem, colocar um óculos sem prescrição? Acredite. Não pode. Não pode, esse é claro. E o último, cuidado com maquiagens que podem causar alergias. Eu posso desenvolver uma alergia, não ter alergia à máscara de cílios e passar a ter? Pode acontecer, porque né, às vezes a gente usa há anos e de repente a gente começa a ter ali uma intolerância. Isso pode ser por uma modificação na formulação da maquiagem, pode ser por algum tipo de contaminação da própria maquiagem, ou ela está velha, vamos dizer assim, né? Já está ali para vencer. Então é importante a gente ficar atento, não é que não pode usar maquiagem, mas sempre usar maquiagem de boa qualidade, que você conhece a procedência, evitar de compartilhar principalmente essas maquiagens que vão na região dos olhos. Pincéis, especialmente. Exato. E quais são as principais causas de cegueira, já que falamos, né, desse número alarmante de bilhões de casos em todo o mundo? Sim, a gente vai falar, na maior parte do mundo, eu vou falar principalmente no Brasil, né? Então, no Brasil, por volta de 74% dos casos de cegueira são por erros refrativos, que é o que? Necessidade de uso de óculos e catarata. Quer dizer, totalmente reversível. Casos reversíveis. Exato. Seguido de glaucoma, que é uma doença do nervo óptico, tá? É uma doença que o nervo óptico ele vai morrendo. Então, tudo que é doença de nervo, a gente sabe que é difícil, não tem muito como reverter, né? E é uma doença que, na maior parte dos casos, principalmente no Brasil, é assintomática. Por isso que é tão importante passar no médico oftalmologista todo ano, né? Te convido a retornar em breve, então, para que a gente converse sobre glaucoma. Em breve, daqui a alguns meses. Mas volte, é sempre um prazer recebê-la. Muito obrigada pelas dicas. Que mês chega? Agora em agosto. Agosto. É menino ou menina? É menino dessa vez. Menino, você está belíssima. Obrigada, Como que ele chama? Ainda estamos escolhendo. Não decidiram ainda. Não. Igual eu decidi o nome do Bento uns 15 dias antes. Eu tô por aí. Sem pressa, sem pressão, tá tudo certo. Obrigada. E para mais informações sobre saúde ocular, é só seguir a Beleza do Olhar, @abelezadoolhar. Uma ótima hora para você, doutora. Prazer, Obrigada. viu?